bom dia, seja bem-vindo, muito bem-vindo ao programa Agropantanal que já está no ar. Hoje teremos como destaque uma pesquisa científica que atesta a melhor qualidade do plantio de soja em fevereiro para a produção de semente própria. O estudo foi apresentado pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja. De acordo com a pesquisa, é possível substituir os atuais plantios de dezembro por uma pequena janela em fevereiro, com melhor qualidade de semente, menos fungicida e com controle de ferrugem. Mas antes, vamos saber o que também será destaque aqui no Agropantanal deste domingo. Governador em exercício Otaviano Pivetta e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participam de inauguração da maior usina de etanol 100% de milho do país, em Sorriso. Agricultores brasileiros têm usado técnica de produção considerada sustentável, é a integração lavoura-pecuária. Futuro do planeta está sendo discutido na COP26, a Conferência das Nações Unidas. O Brasil participa com propostas para o meio ambiente e também para o agronegócio sustentável. E também vamos continuar a exibição do documentário Boi Carreiro, mostrado no programa Agro Nacional da TV Brasil. Temos hoje o último episódio. E no Papo com Café de hoje, vamos receber no estúdio Francisco Manzi, diretor técnico da Acrimate. Vamos falar sobre o preço da carne, da vacinação contra a aftosa e muito mais. E claro que tem aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. Eu começo o Agropantanal de hoje falando de desenvolvimento tecnológico. O plantio de soja em Mato Grosso agora pode ser realizado até o dia 3 de fevereiro do próximo ano, tendo janela iniciada em setembro. A novidade traz boas expectativas aos produtores rurais, que podem utilizar o maior tempo de plantio para produzir a própria semente, o que deve reduzir os custos com a compra de insumos e também com a quantidade de defensivos agrícolas utilizados em seu cultivo. Vamos ver tudo na reportagem de Júlia Graminho. A pesquisa foi motivada pelos produtores rurais representados pela AproSoja Mato Grosso e atesta a melhor qualidade do plantio de soja em fevereiro para a produção de semente própria. O Mato Grosso demanda muita pesquisa, precisa de pesquisa, porque os órgãos públicos, federais e estaduais, não fazem as pesquisas regionais aqui. Cada área de plantio de soja, pelo menos 4 ou 5 regiões, necessitaria de uma estação experimental para fazer as pesquisas, mas eles não fazem. Então a demanda veio deles, foram colocados para nós. A Fundação Rio Verde nos convidou para participar desse projeto com outros 3 colegas. E nós achamos muito justo fazer essa comparação do plantio de dezembro com o plantio de fevereiro, porque não existia dados publicados na literatura sobre nada disso, nem nacional nem internacional. O novo calendário é fruto de um trabalho de 3 anos, conduzido pela Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde e credenciada pelo MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós entendemos que os 3 anos nos trazem resultados robustos, tá? Esse ano a gente contou com o apoio dos pesquisadores aí do Brasil para conduzir o projeto e fazer as avaliações e o acompanhamento. E na nossa consolidação de dados, os resultados são muito contundentes. O que a gente, como entidade de pesquisa, como pesquisadores, nós vamos sim continuar acompanhando essas áreas, tá? E vamos continuar buscando mais informações com relação a esse plantio de fevereiro, tendo autorização ou não. A gente vai buscar dentro da normativa, buscar essa autorização para estar fazendo novos testes e assim por diante. A pesquisa foi motivada pelos próprios agricultores, que tinham suas demandas, que já na sua lida, no dia a dia, observaram que eles tinham uma condição melhor para obter a parte da sua semente em fevereiro pela sua prática no dia a dia. Mas o impedimento legal, através de portarias do Estado,
baseado em normativas do Ministério da Agricultura, o impedia de fazê-lo. Então, essa observação levou até a Fundação Rio Verde a demanda e nós, pesquisadores especialistas em fitopatologia, já que a própria Fundação não tinha os especialistas, conduzimos a pesquisa por 3 safras para atender e cientificamente comprovar as vantagens de uma semeadora em fevereiro contra uma semeadora em dezembro para atender o setor produtivo, como eu disse, 7.000 produtores de soja no estado do Mato Grosso. Os estudos implantados nas principais regiões produtoras de soja de Mato Grosso mostraram ser possível substituir os atuais plantios de dezembro por uma pequena janela em fevereiro, com melhor qualidade de sementes, menos fungicida e com controle de ferrugem. A nova regra é uma grande conquista para o produtor de soja de Mato Grosso. Era um anseio dos produtores. Em 2016 havia sido protocolado um pedido na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na qual assinavam mais de 52 sindicatos, pedindo a revogação do calendário de plantio, na qual os produtores se sentiam prejudicados, né? Então, aquele produtor que salva, ele analisa todos os aspectos, não é só o preço da semente, o custo da semente, mas todos esses aspectos que ele precisa ter assertividade no plantio, principalmente o pequeno produtor, onde a capacidade de renda dele é menor, então ele precisa ter o máximo de assertividade para ter a viabilidade da sua lavoura. Com o plantio de soja até fevereiro, especialistas acreditam que deve ampliar o número de agricultores que vão produzir a própria semente. Grupo que hoje é formado por pelo menos 30% dos sojicultores matogrossenses. Atualmente, o custo por quantidade de semente suficiente para o plantio de 1 hectare, quando comprado de sementeiras, tem girado em torno de R$ 500 a R$ 1.000. Com o plantio dessas sementes feito pelos próprios produtores rurais, este custo deve se situar em torno de R$ 400, incluindo o pagamento de royalty. A demanda principal ela partiu inicialmente do produtor, em querer fazer sua semente de qualidade. Não significa que ele vai deixar de comprar a semente, pelo contrário, ele vai continuar comprando a sua semente, mas ele quer ter uma segurança maior em resguardar uma semente de qualidade para ele utilizar na época mais ideal que ele vai plantar aquele material. Os estudos conduzidos até agora evidenciam que o cultivo de soja no final de dezembro deveria ser banido por inúmeros fatores, dentre os quais ressalta-se o excesso de número de aplicações de fungicidas para o controle da ferrugem da soja. Então, o patógeno em si, em dezembro, ele tem uma condição mais favorável de desenvolver na cultura. Então, com isso, a gente tem uma maior dificuldade de estar controlando esse patógeno, porque ele vai se multiplicar muito mais rapidamente e colonizar a folha. Então, basicamente é isso. Em fevereiro, a gente tem uma maior facilidade de estar controlando esse patógeno em função dele esporular menos no campo, né? O produtor quer mesmo produzir em fevereiro, ou seja, então o Ministério da Agricultura fez jus àquele pleito do produtor, inclusive quando teve essa mudança, muitos produtores ligavam aqui para a entidade para confirmar, porque eles não estavam acreditando, e para parabenizar também essa vitória que foi de todos os produtores tendo seu anseio atendido. E agora o nosso próximo assunto é dinheiro e investimentos com o consultor do agronegócio Orleans Tikacheski. O nosso tema é o reajuste dos combustíveis, já que o presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista coletiva concedida na Itália após reunião do G20 que a Petrobras vai anunciar novo reajuste nos próximos 20 dias. Então o Orleans vai ter que responder aqui pra gente. Quais devem ser os reflexos de uma possibilidade de uma nova alta nos combustíveis? Como isso afeta toda a cadeia produtiva e também o bolso dos consumidores? Vamos então com Orleans Tikacheski. Bom dia, Luciana. Bom dia, você, nosso amigo produtor rural. E olha só, vamos dar uma olhadinha então como é que está esse cenário aí de combustíveis, né? Tivemos vários reajustes ao longo do ano e o que isso afeta de fato aqui a economia no Brasil, nosso produtor rural e também o consumidor. Bom, primeiro que é importante a gente entender um pouquinho esse cenário de combustível.
como que se dá esse preço, né? E quais são os itens aí que fazem o efeito nesse preço, né? Como a gente está vendo aí essas altas de combustíveis constantes, né? Nós tivemos esse ano mais de 30% de acréscimo aí no preço da gasolina, e nos demais combustíveis não foi muito diferente, né? E o que está causando isso, né, Luciana? Primeiro, que é uma retomada aí da economia, né, a nível global, e essa economia ela tem demandado cada vez mais combustíveis fósseis, né? E aí existe um acordo dos principais países que produzem petróleo hoje no mundo, que são 13 países que representam aí mais de 30% dessa fatia, onde eles regulam esse mercado. E essa regulação de mercado tem causado um efeito aí, né, de uma manutenção e um acréscimo no preço do barril de petróleo internacional, né, e o Brasil acompanha o petróleo internacional. E aí o efeito também do câmbio, né, o efeito do dólar aqui no Brasil, que tem cada vez tido um acréscimo maior aí, também traz aqui referência para a precificação do barril de petróleo internacional. Bom, diante desses fatores, a gente sabe que a gente não tem uma perspectiva tão cedo de um recuo desses preços do combustível, né, e isso com certeza vai começar a onerar cada vez mais o custeio do produtor rural, né? O produtor rural precisa de combustível para plantar, para colher, para transportar, e sem dúvida esse efeito vai chegar na mesa do consumidor. Então é importante demais que nesse momento, né, o governo tome alguma atitude, alguma providência em relação ao preço do combustível, porque a gente pode sim ter uma economia mais fragilizada ainda, uma inflação cada vez mais alta em decorrência disso. O combustível é a base, né, para a produção, para a colheita, a base para o transporte de alimentos aqui, e sem dúvida a gente vai ter efeitos aí na economia em geral e principalmente no bolso do consumidor. Daqui a pouquinho chega no bolso do consumidor essa conta, a gente espera, né, que o governo faça alguma providência ou mexa na estrutura dessa precificação aqui no Brasil. Tá certo então, Orleans, obrigada pelas informações. E domingo que vem tem muito mais e outros assuntos aqui importantes também. E agora o nosso Agro Pantanal vai para o primeiro intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho. E não sai daí, porque ainda vou falar sobre a inauguração da maior usina de etanol 100% de milho do país. Em instantes. Olá, o Agro já está de volta e agora a gente vai falar do governador em exercício, Otaviano Pivetta, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. É que eles participaram da inauguração da maior usina de etanol 100% de milho do país, a FS Bioenergia, lá de Sorriso. A capacidade total de produção dessa usina é de 880 milhões de litros de etanol por ano. Desburocratização de abertura de empresas e a geração de emprego e renda em Mato Grosso é o lema que o governo vem implantando para a criação de empresas e indústrias. E por isso o governador em exercício, Otaviano Pivetta, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participaram da inauguração da FS em Sorriso. Cabe a nós, governo, preparar uma política agressiva de atração de investimentos na agroindústria para multiplicar por 3, por 4 o valor das matérias-primas e essa diferença ficar circulando aqui dentro do estado, gerando empregos, renda, distribuindo recursos para toda a sociedade. É um prazer enorme visitar o Mato Grosso, ver a pujança, ver a vanguarda de vocês aqui, essa fábrica que é um modelo do que nós precisamos de agregação de valor, mostrando que o milho, que antigamente aqui era um produto de baixíssimo valor, hoje é um produto que tem mercado firme, né? Não só para a alimentação, mas também para a produção desse combustível limpo, que é tão importante hoje para essa pauta de sustentabilidade que o mundo inteiro tem aí essa ansiedade, porque temos aí problemas nas emissões e o Brasil mostra, isso aqui é um exemplo das boas coisas que o Brasil vem fazendo na agricultura através de uma fábrica como essa. Para os agricultores, no momento atual de preservação do meio ambiente, eles estão mostrando que dá para fazer os dois. O estado do Mato Grosso é um dos maiores produtores rurais do Brasil. Em soja, principalmente, é o maior. Também em algodão e em milho, segunda safra.
O importante é a simbologia disso aqui. Nós produzimos no estado do Mato Grosso e produzimos absolutamente de forma sustentável. Eu sempre digo o seguinte, nós não somos devastadores, apesar de alguns falarem isso. Nós, na verdade, no meio ambiente é a nossa mesa de trabalho. E nós produzimos com técnica, com eficiência e damos resposta à necessidade do mundo de produção de alimentos. Uma necessidade principalmente para a Europa e alguns outros países de mostrarmos que aqui nós produzimos com responsabilidade ambiental, respeitando o meio ambiente. E a ministra tem nos defendido muito perante os grandes debates mundiais, tanto assim o presidente da República, Jair Bolsonaro. O governador do estado e o vice-governador Otaviano Pivetta, que inclusive é agricultor, sabe da nossa capacidade produtiva e da nossa responsabilidade também com o meio ambiente. Então é um dia especial em todos os sentidos. A inauguração de uma das maiores esmagadoras de milho do mundo e o lançamento do plantio de forma simbólica para que nós possamos deixar bem claro que alimentar o mundo com responsabilidade ambiental e social também é o que nós estamos fazendo aqui com muita competência. Agricultores brasileiros têm usado uma técnica de produção considerada sustentável, a integração lavoura-pecuária. A técnica permite aumentar a pastagem animal e produzir grãos na mesma área. Vamos ver na reportagem produzida pela TV Brasil. Quem vê essa propriedade agora está longe de imaginar que ela já esteve completamente degradada e dando prejuízos. A recuperação veio com a adoção do Sistema Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, com o plantio de soja, depois o milho com o capim e em seguida a pastagem do gado. Tudo na mesma área. Nós começamos a recuperação dos solos através de um consórcio de capim com os grãos, que nos proporcionou ótimos pastos, e a floresta, ela sequestra e fixa os gases de efeito estufa. A integração lavoura, pecuária, floresta é uma estratégia que diminui os custos e aumenta a eficiência do uso da terra, gerando maior produtividade e baixo impacto ambiental. E o governo tem incentivado cada vez mais esse tipo de cultivo no país, por meio da linha de crédito do programa ABC. Muitas vezes o produtor se encontra descapitalizado e para iniciar uma atividade dessa ele vai exigir capital. Então, é um programa que é extremamente interessante para quem deseja iniciar esse tipo de atividade na fazenda. Pesquisadores da Embrapa estimam que desde 2015, a cada ano, a área desse sistema de plantio no Brasil aumenta cerca de 1 milhão de hectares. E a assistência técnica tem sido fundamental para levar tecnologia para promover a diversificação de renda nas propriedades. Possibilita a produtores de diferentes regiões, com diferentes tipos de solo, de condições climáticas, a estabelecer o sistema integrado. Integração lavoura-pecuária é ótimo para o meio ambiente. Justamente agora que estamos falando sobre a COP26, os governantes precisam apresentar soluções e todos precisam fazer a sua parte. Então, quanto mais ações sustentáveis aqui, melhor ainda, porque assim a gente garante um futuro melhor para as próximas gerações, não é mesmo? Bom, e agora a gente vai para o quadro Mito ou Verdade deste domingão. Vamos saber então qual é a pergunta deste domingão, desse nosso quadro especial Mito ou Verdade? O leite causa pedra nos rins? Olha só que pergunta, hein? Eu confesso para vocês que estou aqui pensando, será que isso pode acontecer? Bom, mas daqui a pouquinho a gente vai responder para você, porque agora o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. Então anote aí tudinho. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Alta Floresta tem operação de colheitadeira de grãos, começa no dia 11 e vai até o dia 13. Informações pelo 66-3521-2321. O e-mail é o sindialtafloresta@sistemafamato.org.br. Em Guiratinga tem transformação caseira de produtos embutidos, defumados e beneficiamento de carne de frango. Começa dia 15 e vai até o dia 19. Informações pelo 66-3431-1311. O e-mail é o sindiguiratinga@sistemafamato.org.br.
Em Várzea Grande tem produção de derivados do leite, requeijões, doces, iogurte e manteiga. Começa dia 15 e vai até o dia 19. Informações pelo 65 30 41 7169. O e-mail é o sindlivramento@famato.org.br. Em São José dos Quatro Marcos, tem administração de pequenas propriedades rurais. Começa dia 15 e vai até o dia 19. Informações pelo 65 3251 1432. O e-mail é o sindjqmarcos@famato.org.br. Em Nova Chavantina, tem vacinação contra a brucelose. Começa dia 10 e vai até o dia 11. Informações pelo 66 34 38 1109. O e-mail sindnovachavantina@famato.org.br. E no próximo bloco, continuamos aqui com aquela série fantástica Boi Carreiro. É daqui a pouquinho. E até o dia 12 de novembro, o futuro do planeta está sendo discutido na COP26, a Conferência das Nações Unidas, que ocorre em Glasgow, na Escócia. O Brasil participa com propostas para o meio ambiente e também para o agronegócio sustentável. Aqui no Brasil, em um vídeo, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância das linhas de crédito para gerar emprego e renda e manter a produção de alimentos, aliada à defesa do meio ambiente. O governo federal conta com linhas de crédito e investimentos que, somadas, superam a casa dos 50 bilhões de dólares. Esse montante é oferecido para projetos verdes, em áreas como conservação e restauração florestal, agricultura de baixas emissões, energia renovável, saneamento, transporte e tecnologia da informação. O ministro do Meio Ambiente anunciou uma nova meta de redução de emissão de carbono para o país. Apresentamos hoje uma nova meta climática mais ambiciosa, passando de 43% para 50% até 2030. Já a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, apontou a importância da ciência para ajudar na produção agropecuária sem agredir os biomas. A partir de investimentos na tropicalização de variedades de plantas e animais, no desenvolvimento de práticas produtivas adaptadas às condições naturais do nosso território e na qualificação de nossos produtores, deixamos de ser um país importador líquido de alimentos e atingimos a condição de terceiro maior exportador mundial de alimentos, fibras e bioenergia. Entre os pontos que vão ser apresentados pelo Brasil na conferência está o aumento das áreas de florestas, observado pela ferramenta Terra Class, e a redução de lixões no Brasil. Há um tempo atrás, essa área desmatada não tinha vegetação e agora ela tem uma vegetação em crescimento. Isso significa que tem carbono sendo sequestrado ali por essa floresta que está crescendo. Nesta primeira semana da COP26, as atividades serão conduzidas de Brasília. A previsão é que o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, embarque para a Escócia na semana que vem. Além de apresentar os trabalhos de defesa ao meio ambiente desenvolvidos pelo país, o ministro deve também defender junto aos países mais ricos a necessidade do repasse de recursos para garantir o trabalho de conservação da natureza em países como o Brasil. E no programa de hoje vamos exibir a última parte daquele belíssimo documentário mostrado no programa Agronacional da TV Brasil. O nome do documentário Boi Carreiro, da Savana Filmes. Nele estamos conhecendo a história deste boi, que é um lendário companheiro do sertanejo. Então vamos lá, assistam até o final, que vocês serão premiados com encerramento emocionante.
O boi carreiro conheceu o mundo. Viu o que poucos de nós puderam ver. É universal. Ele tem sido fiel ao seu legado, desde as primeiras aventuras do homem na terra, cumpridor do dever. É um sertanejo corajoso. A ele devemos uma reverência, uma gratidão. Se fosse humano, seria um homem de caráter, um ser iluminado, de ombro afável, um amigo inseparável para todo sempre. O carro de boi na minha vida ajudou muito, né? Não só para saber a constância, a persistência e trabalhar certo. Isso tudo é muito importante, né? Saber trabalhar com empenho, com dedicação e com entusiasmo, sabendo que, na verdade, a gente está construindo um mundo, ajudando os nossos semelhantes na vida de cada dia. Se fosse possível voltar no tempo, eu gostaria justamente da mesma forma, trilhar os mesmos caminhos. Boi tem coração, ele ama a gente. Ele ama o amigo dele, porque do jeitinho que a gente ama ele ama o amigo dele. Porque se ele é amigo da pessoa, é porque a pessoa cuida dele também. Porque a pessoa cuidou dele, ele tem amor àquela pessoa também. Igual eu te falei aquela vez, muita coisa a gente até falha de falar, mas está no sangue, no coração e na cabeça. A gente gostando sempre tem essa missão de carro de boi. E a gente peleja para ensinar até quem vem ensinando os filhos, a gente passa até a ensinar para os netos, hein? Que a gente quer que continue. Eu quero fazer uma oração em homenagem a todos os carreiros, para que tenhamos um bom êxito de todas as festas que nós fomos e vamos ir ainda, e vamos produzir muitas outras na nossa região aqui, se Deus quiser. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cordilheiras, campos e espigões, na estrada sul dos matacais, me acompanham passarinhos vindos dos sertões. No peito seu, eu sei que tem 6 bois puxando o carro triste do seu coração. É a saudade emparelhada com a lembrança, o amor, a esperança, desespero e solidão. Carreiro vai, carreiro vem, rodando só pelo sertão, cantando assim. Carreiro vai, carreiro vem, na sua estrada de paixão que não tem fim. Ficou emocionado com o boi carreiro, né? Mas olha, não fica triste se você não conseguiu conferir as outras edições. É só ir até o nosso canal do YouTube, no Agro Pantanal, para você assistir na íntegra. Olha só, agora eu tenho um recado muito importante para você. Com a vacinação, o governo de Mato Grosso investe e você se protege
todos os anos deixamos de pegar doenças como a poliomielite, difteria, coqueluche, tétano, sarampo, cachumba, rubéola, tuberculose e muitas outras. São diversas doenças controladas e até erradicadas, graças à vacinação. Com a Covid e a gripe é a mesma coisa. A gente se vacina, previne a doença e ainda protege quem está do nosso lado. E para cuidar da gente, o governo de Mato Grosso criou o Imuniza Mais MT, um programa de premiação em dinheiro para os municípios que mais vacinarem. Um estímulo para os municípios. Para ganhar, as cidades precisam atingir metas de vacinação de Covid, gripe e muitas outras. Por isso, vá a uma unidade do PSF e leve seus filhos e familiares. Vacine-se. Você se protege e sua cidade ganha. Saiba mais em saude.mt.gov.br ou pelo WhatsApp 65 9847 50102. E lembrando que a estratégia de vacinação é uma responsabilidade municipal. Vai lá, vacine-se. Secretaria de Estado de Saúde, Governo de Mato Grosso. E agora tem mais uma paradinha, mas continue com a gente, porque na sequência tem a receita do dia e o nosso Papo com Café de hoje. Nosso Agro Pantanal já está de volta e agora vamos falar de inflação e um nítido exemplo das disparidades econômicas diz respeito ao que todos nós precisamos diariamente, nos alimentar. Prova disso é o preço da carne, cada vez mais rara nas refeições dos brasileiros. Em Mato Grosso, há quem diga que houve redução no preço do produto com o embargo da China. Vamos então conferir na reportagem da Sêmia Mauad e do cinegrafista Benedito Costa, da TV Vila Real. Dona Márcia veio ao mercado do Porto, em Cuiabá, garantir uma carne para o almoço. Só que o preço não tem animado muito, não. Exorbitante. Tá sufocado. A gente, né, tem que manter uma alimentação adequada, né? E tá muito difícil. Com o valor alto e com a pandemia da Covid-19, em que o poder de compra diminuiu, cada centavo vale muito. E a dona Márcia tenta economizar como pode. Ela leva hoje o chamado granito, que é essa gordura da ponta de peito. É só para dar aquele gostinho mesmo, já que o preço, R$ 9,00, ajuda no orçamento apertado. Comendo frango, né? Mais frango do que carne. Peixe lá alguma vez, né? E a gente tem que comer pelo menos uma vez na semana, a gente tem que comer peixe, né? Por conta do fósforo, né? Do ômega 3. Mas a dona de casa não é a única que reclama. Quem não se lembra das pessoas aguardando na fila dos ossinhos aqui em Cuiabá? E o Adilson, que é açougueiro aqui no Mercado do Porto, vem sentindo o sumiço da clientela há algum tempo. E quando ela aparece, busca cortes mais baratos. As pessoas vão remediando, né? Tipo, pega a costela, faz, por exemplo, a costela mindinha e faz uma chuleta que seria feita com contrafilé. Então as pessoas vão remediando para chegar onde precisa. A alta no preço da carne de boi este mês até que deu um certo alívio e registrou baixa de 0,31%, segundo pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O consumidor já encontra a carne um pouquinho mais barata, não que faça muita diferença, já que a alta acumulada nos últimos 12 meses representa 22,06%. Com o embargo sofrido, né, a carne vem tendo uma queda gradativa, tipo
20 centavos num dia, 30 centavos no outro, isso acumula uma queda aí de 1,50 mais ou menos no quilo, que já está sendo repassada ao cliente. A queda do preço da carne de boi este mês pode ser um reflexo do embargo da carne brasileira por conta de 2 casos atípicos da vaca louca e a consequente suspensão da exportação para a China. Mato Grosso abate pelo menos 5,5 milhões de cabeças de gado todos os anos. Desse total, 600 mil são de confinamento, que é uma técnica usada justamente para ajudar a engordar o boi. O problema é que quando se fala em mercado, a lei da oferta e da procura é que dita também se vai ter muita carne ou não para ser vendida. Isso na prática significa que, se não tem comprador, por que abater mais animais para venda, para abastecer apenas o mercado brasileiro? Enquanto o preço continua salgado, o churrasco do final de semana está quase virando lenda. E comer aquele pedaço mais nobre, como filé mignon e picanha, então, só vai deixar água na boca. Só na revista. Vai lá, olha, é bonito, é. Fica só na vontade? Só na vontade, porque não tem como, né? É complicado. E ainda para falar sobre o preço da carne no país e também em Mato Grosso, recebo aqui no estúdio Francisco Manzi, diretor técnico da Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate. Manzi vai falar também da segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa de 2021, que deve imunizar aproximadamente 78 milhões de bovinos e bubalinos com até 2 anos de idade. A campanha iniciou no dia 1º de novembro e vai até o dia 30. Tudo isso e muito mais agora no nosso quadro Papo com Café. Olá, Manzi, mais uma vez. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Agro Pantanal. Olá, bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Sempre um grande prazer poder estar aqui com vocês. Obrigada, prazer sempre meu, viu? Olha só, vamos começando a falar do preço da carne bovina, Manzi. Tá difícil ainda para muita gente, mas existe uma percepção de que o preço começou a ter uma leve queda. De fato, a gente pode entender dessa forma? Chegou a reduzir um pouquinho? Ou não é nada disso, o preço continua em alta? Não, bem, na verdade, o que a gente precisa ficar claro é que bem que nós gostaríamos de ser os responsáveis por colocar o preço naquilo que a gente vende. Mas o produtor, tudo que ele compra, ele vai lá nas lojas, pergunta quanto custa a vacina, quanto custa o vermífugo. Nossa, subiu muito os adubos, subiu o sal mineral. Quer dizer, não depende da gente o que a gente compra. E quando os animais nossos estão prontos para o abate, a gente liga para a indústria e pergunta quanto você paga. Então, quem é responsável por definir os preços que serão praticados nas gôndolas, aquilo que a dona de casa, que o consumidor vai lá comprar, não é o produtor rural, né? Isso tem a ver com muita coisa, tem a ver com disponibilidade, com oferta e demanda principalmente e com a política de preços praticada pelo supermercado, se ele utiliza da carne como um chamariz para outros produtos que ele vende, se ele é um açougue que vende apenas isso, né? Para o produtor, a nossa responsabilidade no preço termina quando o frigorífico diz quanto é que ele está pagando. E, aliás, está pagando um valor muito abaixo do que a gente recebia antes da suspensão das exportações para a China. Exatamente, já que você tocou nesse assunto, né, em relação às exportações da China, no início 6 países acabaram trazendo embargo, mas os outros países liberaram até que de forma bem rápida, mas a China não, demorou um pouquinho. E o que está acontecendo agora em relação ao preço, tem relação ainda com esse embargo chinês? Não, certamente o Brasil é um grande exportador para a China é o nosso maior mercado comprador. Praticamente o que o Mato Grosso produz de gado não era suficiente para atender o que a China comprava de carne do Brasil. Ou seja, o maior produtor do país exportava, não conseguiria produzir tudo que a China importava mensalmente antes dos embargos. Então, certamente isso tem um impacto no preço. Como os frigoríficos vendiam, existem várias plantas que vendiam quase que exclusivamente para a China,
eles estão tendo que adequar novos mercados, mercado interno, e isso impactou no preço pago para a arroba, né? A gente ainda aguarda, você falou agora há pouco que vários outros países liberaram rapidamente, isso é facilmente comprovável, porque não tem nenhum risco sanitário, já está mais do que comprovado, faz parte apenas de um acordo bilateral entre o Brasil e a China, quer dizer, a gente suspende as exportações e cabe a eles voltarem a comprar quando quiserem, né? Mas sob o ponto de vista sanitário, nós estamos plenamente tranquilos com relação à qualidade do nosso produto. Aumentou tudo para alimentar o gado, né? Para produzir 1 quilo hoje de carne, aumentou muito. E aí o produtor está amargando já, porque a arroba também teve uma modificação. Então, pelo cenário que você desenhou, o que a gente pode encontrar futuramente não são preços menores. Uma nova alta, é isso? Nós temos hoje, Mato Grosso produz 5 arrobas em média por hectare, o que é já maior, 25% maior do que a média brasileira, mas nós temos tecnologia, genética, nutrição para produzir muito mais que isso. Tanto é que existem produtores que produzem 80 arrobas por hectare. Então, se o produtor tiver margem para investir, nós temos condições tanto de atender o mercado interno quanto o externo. Infelizmente, o fato dos nossos custos de produção serem altos não quer dizer que necessariamente a arroba ou a carne vai ser mais cara ou mais barata. Como eu falei, nós não somos formadores de preços. Tanto é que agora as nossas contas, principalmente de confinamento e semi-confinamento, elas estão fechando no vermelho e nem por isso o nosso preço está sendo remunerado para que a gente continue investindo. Então a gente precisa sim ter margem para que a gente possa continuar investindo, porque daí não vai faltar carne na gôndola. Mas mais importante é que o que falta no Brasil não é produto. Você vai no supermercado, você pode comprar hoje, os açougues têm carne. O que falta no Brasil é renda. Outra estratégia é de pechinchar. Nas gôndolas não adianta você mudar de corte. Eu estive essa semana no supermercado e o contrafilé estava sendo vendido a R$ 32,00 nesse supermercado. E 800 gramas de peixe estavam sendo vendidas a 38. Então não adianta você mudar de proteína, né? O que é que não baixou de preço? O gás, o combustível, tudo teve um impacto grande da inflação. Pesquisa, muda de corte às vezes, não dá para comer uma picanha, come uma costela, né? Come uma paleta assada e que a gente espera que recuperando a renda, todo mundo possa voltar a comer os 40 quilos de carne que já chegou a comer um dia por ano. E que o brasileiro adora, né? O brasileiro é apaixonado pela carne bovina. Bom, mas vamos falar um pouquinho então sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Nós já demos aqui que alguns municípios já são considerados, né, regiões livres de aftosa. O que esperar dessa campanha, Manzi? Então, esperar que o produtor faça o que ele sempre fez, sempre foi um grande parceiro, tanto é que há 25 anos o Mato Grosso não registra um único caso sequer de febre aftosa. O pecuarista, em parceria com os órgãos de defesa estadual, que é o INDEA, e o federal, que é o MAPA, ele sempre comprou a vacina, conservou, transportou, vacinou e comunicou no período correto. É por isso que nós atingimos esses 25 anos sem febre aftosa. E por causa disso, da força tanto do setor público quanto do privado, que a gente está caminhando para retirar a vacina, né, para que ela deixe de ser utilizada como uma medida de controle da doença e sim a gente tem assim um fortalecimento da vigilância. Como você falou, uma parte do Mato Grosso já se antecipou, porque faz parte do bloco 1, que é composto por Rondônia e Acre, e as regiões que comercializavam com esses estados precisavam estar no mesmo status para continuar fornecendo para aqueles estados, que é o município inteiro de Rondolândia, todas as propriedades do município de Rondolândia, uma parte do município de Colniza, aquele que fica à margem esquerda do rio Roosevelt, e algumas propriedades dos municípios de Juína, Aripuanã e também de Comodoro, que fazem divisa com Rondônia.
E aí eu queria o espaço aqui para chamar atenção para esses produtores que já retiraram a vacina, que não esqueçam de fazer a atualização do cadastro do seu rebanho. Que ele, embora não esteja vacinando, que ele tem que comunicar os seus nascimentos, as suas mortes, as mortes dos seus animais, para que a gente tenha a noção correta do nosso rebanho. E isso também vai acontecer quando o país inteiro retirar a vacina. Anualmente o produtor vai ter que comunicar o seu estoque. Bom, e tem a fiscalização também, né? Por isso que é importante ele se antecipar e fazer de acordo com o protocolo. Sim, mas esse período de campanha, como você falou, ele vai do dia 1º de novembro até o dia 30 de novembro. Os produtores que vacinam ainda têm até o dia 10 de dezembro para fazer essa comunicação para o INDEA, tanto da vacina quanto da atualização do seu saldo, né? Nascimentos, mortes e tudo mais. E aí, com isso, a gente consegue aí manter esse status que a gente já tem conquistado há tantos anos. Bom, em breve o governador Mauro Mendes vai poder pessoalmente falar sobre essa percepção. O que eu estou falando agora é em relação ao metano, porque nesse encontro de líderes mundiais, em relação à COP26, foi firmado lá um compromisso com 100 países e o Brasil assinou um termo de responsabilidade de que vai trabalhar para reduzir a emissão de gases metano. E aí atinge diretamente a pecuária. E falei do governador Mauro Mendes, porque afinal de contas ele representa um estado que detém do maior rebanho comercial do país. Mato Grosso tem mais de 30 milhões de cabeças de gado. Como que essa informação foi recebida pelos pecuaristas, pelo setor, Manzi? Está esclarecido ou tem muitas dúvidas de como isso vai acontecer? Não, a gente tem bastante dúvida de como vai acontecer e de como essas mensurações foram feitas. Nós temos a pecuária brasileira como um todo, nós temos mais de 85% dos animais produzidos a pasto. E esses animais emitem muito menos metano. Existe também o equilíbrio que tem entre as emissões e o que sequestra, né? O Brasil é um país continental, em termos de tamanho, o Brasil é a quarta maior extensão territorial do mundo, e nós temos o privilégio de ter 67% de cobertura vegetal nativa. Se fala muito em proteção da Amazônia e tudo mais, mas a Amazônia, que grande parte dela está dentro do Brasil, ela tem mais de... o Brasil como um todo tem mais de 67% de cobertura. Isso a gente não vê em lugar nenhum do mundo. Só essa área de cobertura vegetal nativa do Brasil, ela equivale a diversos países da Europa somados, né? Nós hoje, o que é utilizado em agricultura e pecuária no Brasil é muito pouco, quer dizer, em termos de agricultura não chega a 10% do território, enquanto nos Estados Unidos é o dobro, né? Então, os compromissos foram assumidos de uma forma geral. Eu acho que essa questão de mudanças climáticas tem que ser analisada como um todo, no mundo inteiro, não existe barreira para isso, um país faz e o outro não, mas nós temos certeza que o Brasil é muito mais parte da solução do que parte do problema. Parafraseando o presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Foi o que ele encaminhou, gravou um vídeo na conferência, não esteve de forma presencial, mas foi o recado que o presidente mandou para a COP26. O Brasil é solução, não problema. E isso não é nenhuma novidade, eu acho que é uma frase que o presidente da República pegou, mas que nós sabemos que somos um país agroambiental. Nós temos hoje integração lavoura-pecuária, fazemos 3 safras dentro da mesma área, nós somos um dos países que mais tem reflorestamento, né? O nosso etanol de milho, estivemos em Sinop na inauguração de uma indústria de etanol de milho, em Sorriso, desculpe. E em Sinop tem também, mas em Sorriso, mostrando que o nosso etanol é diferente do etanol do restante do mundo. Porque o restante do mundo utiliza uma outra fonte energética para poder fazer a secagem dos produtos. Aqui ela é feita de madeira de reflorestamento e não de carvão mineral. Ou seja, o nosso etanol e o nosso DDG é limpo, ele pode ser considerado como uma fonte energética limpa.
A nossa energia elétrica, que na Europa é considerada também limpa, mas ela também vem de queima de combustíveis fósseis para produzir a energia elétrica. Aqui ela é produzida via etanol e via hidroelétrica, ou seja, o país tem muito mais exemplos do que lições de casa a serem corrigidas. Tá certo, Manzi, agradeço a sua presença aqui no Agro Pantanal. Eu que agradeço o espaço, estamos sempre à disposição. Tá certo. E olha só, tá com fome, né? Então vamos àquela receita tentadora de sabores do Cerrado. Receita boa demais, né? Eu confesso que estou aqui com a boca cheia d'água, bom demais mesmo. Bom, e ainda falando, gente, em alimentação, vamos à resposta do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo. Vamos relembrar então qual era a pergunta? Mito ou verdade, o leite causa pedra nos rins? Qual será a resposta? É mito, gente. O consumo de leite não causa pedra nos rins, pois quando há excesso de cálcio no corpo, ele é eliminado pela urina. O ideal é tomar uma xícara de leite por dia. O que realmente ocasiona pedra nos rins é uma substância chamada oxalato, que encontra-se presente em refrigerantes à base de cola e também outros alimentos, viu? Fica aí, então a dica para você tomar um pouquinho mais de cuidado mesmo com o refrigerante. Bem, o Agro Pantanal termina por aqui. Domingo que vem tem muito mais.